Olá, amigos e amigas. Eu sou o professor Iron Mendes, sou professor de Filosofia e de Sociologia da Rede Estadual de Ensino e estamos aqui hoje para tratarmos da origem e do significado da filosofia. A filosofia, ela vai surgir no século VI a.C. e, curiosamente, ela não surgirá no centro dos grandes impérios da antiguidade. E também não surgirá nas grandes cidades-estados gregas. Ela vai surgir exatamente na periferia, da sociedade grega, que são as colônias que a Grécia mantinha naquele período. Por isso que quando nós estudamos os chamados filósofos pré-socráticos, ou seja, aqueles que vêm antes de Sócrates, nós os designamos pelo nome e pela cidade de origem. Daí você tem Heráclito de Éfeso, que era uma colônia da grega antiga. Demócrito de Abdera. Daí você tem Parmênides de Eleia. Daí você tem Tales de Mileto. Então, essas colônias foi exatamente o ambiente em que surge a filosofia como um grande pensamento racional que vai impulsionar as demais ciências também na civilização ocidental. A filosofia, eu gosto sempre de contar essa história, ela vai surgir num contexto de ruptura e de transição do mito ao logos, ou seja, das explicações míticas da realidade, que são narrativas fabulosas referente a deuses, semideuses e forças da natureza, que eram aquelas primeiras tentativas de explicação que os humanos da época davam, ou seja, sobre a questão das forças da natureza. Então se via um relâmpago, por exemplo, e não se sabia explicar aquilo como um fenômeno da própria natureza e atribuía aquele evento da natureza a uma divindade. Por isso nós temos uma mitologia na Grécia Antiga tão rica, e que vai, exatamente por ser uma sociedade politeísta, ela vai colocar inúmeras divindades. E esses deuses, de alguma forma, eles tinham um absoluto controle sobre os seres humanos. A filosofia, ela vai surgir como um tipo de saber racional que vai se contrapor até certo ponto a essas explicações mitológicas, porque elas vão se basear não em narrativas fabulosas, mas em explicações lógicas, coerentes sobre os fenômenos da natureza. Nesse sentido, os primeiros filósofos que apareceram tinham como preocupação principal explicar a ordem das coisas, explicar aquilo que estava subjacente ao cosmos, que essa palavra grega, cosmos, quer dizer exatamente ordem. Então eles buscavam uma ordem, um princípio que gerasse todas as coisas. Lembrando a vocês que o contrário de ordem significa caos, que é a desordem. Então, Tales de Mileto, que é considerado na história da filosofia como sendo o primeiro filósofo, ele vai buscar como princípio gerador de todas as coisas exatamente a água. Porque ele achava que a água existia em todas as coisas, nas plantas, nos seres humanos. Portanto, achava ele que a água era que criava todos os elementos e todas as coisas que existiam no cosmos. Obviamente que se a gente analisar com o olhar de hoje, do homem moderno, do homem contemporâneo, nós vamos achar até ingênua essa formulação de Tales de achar que tudo era originário da água. Mas o interessante é que pela primeira vez, um ser humano ele procura uma explicação para as coisas da natureza, para as coisas do cosmos, na própria natureza, sem apelar para narrativas fabulosas, sem apelar para divindades. Nesse sentido, Tales de Mileto se constitui no primeiro filósofo e na pessoa que inaugura esse método de interrogar a natureza e de buscar explicações racionais para os fenômenos dentro da própria natureza. Depois dos pré-socráticos e dos demais filósofos que aparecem, outros vão dizer que é o fogo, outros vão dizer que é o ar, alguns atribuem a uma substância indeterminada, como que eles chamavam de aperon. Vai surgir as três grandes figuras da filosofia grega, os três grandes pilares, que vai ser Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates é um divisor na história da filosofia antiga, porque Sócrates é considerado
um marco, né? Existem os pensadores antes dele e depois dele. É com Sócrates que a filosofia vai mudar o seu eixo de investigação. Ao contrário, né, dos filósofos pré-socráticos, que tinham como objetivo inquirir, indagar, né, sobre o princípio e a origem de todas as coisas, ou o arqué, como eles chamavam, Sócrates vai se voltar para estudar o ser humano. Então a preocupação de Sócrates deixa de ser cosmológica, como pensavam os pensadores pré-socráticos, para se tornar antropológica, porque ele vai colocar o homem como centro da sua investigação filosófica. Eu gosto muito de contar uma história que é narrada, que mostra, inclusive que tem Sócrates como protagonista, que coloca a importância de se entender isso para poder se aprender, seja a filosofia, seja qualquer tipo de conhecimento, de ciência ou de saber. Existia na Grécia Antiga o chamado Oráculo de Delfos, que era o templo, no caso do deus Apolo, onde existia a pitonisa, que era uma espécie de sacerdotisa em que as pessoas na Grécia procuravam para fazer perguntas, indagar, né, o deus para saber a opinião da divindade sobre determinadas questões. Certa vez, inquiriram a pitonisa do Oráculo de Delfos quem era o homem mais sábio da Grécia. E a pitonisa respondeu que o homem mais sábio da Grécia era Sócrates. Foram então até Sócrates colocar para ele que o oráculo havia sido consultado, o oráculo de Delfos, e a pitonisa falou pela boca da divindade de que ele era o homem mais sábio da Grécia. Sócrates escutou tranquilamente e depois ele disse: não, eu não me acho o homem mais sábio da Grécia. Há algo de errado nessa afirmação da divindade e da pitonisa. Procure saber de novo, eu acredito que vocês tenham entendido errado. Que eu conheço pessoas, inclusive, que são muito mais sábias do que eu. Citou até alguns nomes. Então se retorna para o oráculo para perguntar de novo quem era o homem mais sábio da Grécia. O oráculo responde categoricamente, peremptoriamente, que é Sócrates. Se volta a Sócrates e diz: Sócrates, não há mais dúvida. A divindade não erra duas vezes. E foi afirmado novamente que é você o homem mais sábio da Grécia. Sócrates, ainda duvidando, disse: não, eu vou provar de que a divindade está errada quando afirma que eu sou o homem mais sábio da Grécia. Porque eu conheço pessoas muito mais sábias do que eu, que podem falar com propriedade sobre todos os assuntos que lhes são perguntados. Então, Sócrates se dirige àquelas pessoas que ele julgava serem mais sábias do que ele. E o que é que vai acontecer? Ele pergunta o que é o belo, o que é a justiça a essas pessoas. E ele vai observando que as respostas que esses sábios vão dando às suas indagações são respostas conflitantes. Nunca ninguém chega a uma determinada resposta, nunca ninguém chega a um consenso sobre o que é a justiça, o que é a beleza, o que é o belo, etc, etc. Então, ele fica refletindo, né, sobre essas respostas que são dadas pelas pessoas que ele julgava mais sábias do que ele, e então ele afirma: realmente, eu sou o homem mais sábio da Grécia, porque eu só sei que nada sei. Ou seja, eu tenho consciência da minha própria ignorância. E por ter consciência de que ignoro as coisas, que desconheço as coisas, isso é o que me faz sábio, porque eu tenho abertura para querer saber e para aprender as coisas do mundo. Então essa questão é muito importante para você, jovem, que está estudando hoje, né? E não só filosofia, como qualquer tipo de conhecimento ou qualquer ciência, no sentido de que nós precisamos ter abertura para o conhecimento. Se eu me acho sábio, então eu não preciso aprender mais nada, porque eu já sei tudo. Por sinal, é muito ruim quando a gente vai ensinar alguma coisa a alguém que se julga muito sábio, né? Alguém que se julga um sabichão. Por quê? Porque essa pessoa, em geral, está fechada ao conhecimento. Você vai falar de uma questão, ela diz que já estudou, vai falar de outra, já estudou, e assim você cria uma cultura de fechamento para o saber. Não tem abertura para conhecer. E nós somos seres inacabados. Nós somos seres humanos que aprendemos desde que nascemos, através das sensações, até quando morremos. E então, nós estamos o tempo todo aprendendo. E só aprende quem tem abertura.
Muitas vezes os alunos em sala de aula, eu sou professor de filosofia há muitos anos, eles, quando não estudam para uma prova, eles colocam lá, para demonstrar que tem algum conhecimento da filosofia, a frase de Sócrates: só sei que nada sei. Professor, só sei que nada sei. Na realidade, o que é que eles querem dizer com isso? Que eles não entenderam exatamente o que o Sócrates quis dizer com essa frase. Porque ele está colocando que sabe que nada sabe para justificar o fato de ele não ter estudado, dele não ter pesquisado, dele não ter se aprofundado no assunto. E não é nesse sentido que Sócrates coloca a questão. Ele coloca a questão que, exatamente por saber que nada se sabe, é que nós temos que saber, é que nós temos que ter abertura para o conhecimento. Então, quando me colocam essa resposta numa prova para justificar a ignorância do conhecimento que lhe foi ensinado, eu coloco sempre isso. Se sabe que nada sabe, então deveria ter estudado para saber. É esse o sentido, né, que está por trás de toda a investigação filosófica, eu diria até de toda a investigação do conhecimento científico também. Então, isso é um aspecto que eu queria chamar a atenção. A filosofia, ela vai surgir como um tipo de saber que, de uma certa forma, busca as explicações racionais das coisas, diferentemente do mito, como nós vimos anteriormente. O conceito de filosofia, a palavra filosofia do ponto de vista etimológico, significa dois termos, a junção de dois termos gregos, philos mais sofia. A palavra philos em grego quer dizer, dá a ideia de amor, amigo e amante, enquanto que sofia significa sabedoria. Portanto, o filósofo seria uma espécie de amante do saber, amigo da sabedoria e que possui amor, né, pelo saber. Nesse sentido, atribui-se a Pitágoras, que era um filósofo pré-socrático, famoso, né, por ter sido o grande mentor da escola pitagórica, que vocês conhecem, inclusive, da matemática, pelo famoso teorema de Pitágoras. O nome, a primeira pessoa a ter atribuído a palavra filosofia, ter formulado essa palavra com esse sentido etimológico de amor à sabedoria. Esse é o sentido etimológico. Com o tempo, nós vamos vendo que a filosofia ela vai perdendo um pouco esse sentido etimológico e vai adquirindo todo aquele saber que procura uma explicação totalizante sobre a realidade. Por isso, né, que algumas pessoas, alguns historiadores chamam a filosofia de a mãe de todas as ciências. Por quê? Porque na Grécia Antiga, no surgimento da filosofia, todo o saber racional era considerado filosofia. Eu me referi agora há pouco a Pitágoras, e vocês conhecem Pitágoras da matemática. Todavia, ele era um filósofo. Diga-se de passagem que os filósofos deram grandes contribuições à matemática, né? Eu posso citar Pitágoras, Tales de Mileto, porque tem também o próprio teorema de Tales na matemática. Nós temos Leibniz, que é um filósofo que deu contribuições e criou o cálculo infinitesimal, né? Descobriu simultaneamente com Isaac Newton. Então a filosofia é muito importante no sentido de ser um conhecimento totalizante da realidade. Claro que com o tempo, com a especialização das ciências, né, com o estudo compartimentado da realidade, as ciências foram se separando paulatinamente da filosofia. Então a gente vai ver, né, que a primeira que vai se separar é exatamente a teologia, né, que fazia parte da chamada teodiceia. Então a teologia vai se constituir no estudo de Deus. E depois a matemática vai se separando, né, e vai se separando também a física. Então as ciências vão adquirindo, se especializando e estudando partes da realidade. A filosofia fica a ética, fica a epistemologia. Então a filosofia ela ainda pretende ser um tipo de conhecimento totalizante, né, de ligar as diversas ciências. A própria epistemologia tem uma preocupação de estudar a natureza, a validade do conhecimento científico. Então, os filósofos, eles são muito importantes do ponto de vista da civilização ocidental, porque muitos deles, inclusive, não só praticavam, né, o método filosófico, como também fizeram grandes descobertas científicas, né? A gente vai ver que esse diálogo entre filosofia e ciência ele vai estar permanentemente presente
no conjunto da história da filosofia ocidental. Um aspecto interessante, né, para nós falarmos também sobre a origem e o significado da filosofia é de que, segundo Aristóteles, a filosofia ela surge da admiração e do espanto que o ser humano tem perante as coisas do universo, perante as coisas do cosmos. É uma espécie de maravilhar-se, um sentimento de querer saber, de querer entender as coisas. Esse maravilhar-se é o sentimento que seria, assim, o ponto de insight, né? O ponto originário para que a gente pudesse efetuar reflexões filosóficas. Então, muitos filósofos se apaixonaram pelo conhecimento filosófico a partir dessa admiração, né? De olhar um céu estrelado, né? De ver uma lua bonita, uma lua cheia, né? De olhar a natureza com as suas nuances, suas cores, sua beleza, e tudo isso, esse maravilhar-se, esse admirar-se perante as coisas, faz a gente, impulsiona a gente para o filosofar. Então isso também é uma característica que faz parte da natureza da própria filosofia e da reflexão. A filosofia ela também vai responder a determinadas áreas do saber humano, né? Ela vai refletir sobre a política. Nós temos inclusive grandes filósofos da antiguidade como Platão, né? O próprio Aristóteles, que foram pessoas que pensaram em sociedades ideais, perfeitamente organizadas politicamente. Isso está na obra, por exemplo, A Política de Aristóteles. Está na República de Platão, reflexões sobre uma cidade organizada, né? Como eles chamavam os gregos, uma polis organizada. Um aspecto que eu chamo a atenção também importante é de que a filosofia ela vai ter aqueles pensadores que deixaram obras escritas e vai ter outros que não. Por exemplo, eu me referi aqui a Sócrates, né, anteriormente, e Sócrates ele era um filósofo, um pensador que ele nunca escreveu nada, né? Tudo que nós sabemos de Sócrates, nós sabemos através de pessoas que conviveram com ele e que escreveram sobre eles e cujos diálogos ele sempre era o personagem. Podemos aqui nesse aspecto associar Sócrates um pouco a Jesus, né? Que Jesus também foi uma pessoa que nunca escreveu nada, né? Tudo que sabemos dele, sabemos através dos discípulos. O principal discípulo de Sócrates foi Platão. Então Platão vai deixar longos relatos nos seus diálogos que tem Sócrates como personagem. Sócrates é atribuído a ele, né, o fato dele ser filho de uma parteira, né? Por ser filho de uma parteira, ele tem uma grande inspiração que é exatamente criar um método que ele vai chamar de maiêutica, ou seja, o método de parir as ideias, inspirado em sua mãe, que era parteira. Então, tal qual a sua mãe ajudava as pessoas a dar à luz às pessoas, né? Pessoas vir ao mundo através dos partos que ela fazia. Sócrates queria ser o parteiro das ideias, queria fazer com que as pessoas pudessem parir o conhecimento de dentro delas mesmas. Então ele, através desse método que ele chama de método de parir as ideias, que era a maiêutica, ele vai conduzindo o interlocutor através de perguntas direcionadas para que ele vá respondendo aquelas perguntas e ele mesmo vai chegando às conclusões, né, verdadeiras que estão dentro dele próprio. Esse é um método muito interessante, porque antes de aplicar a maiêutica, Sócrates desenvolve também a ironia, que a ironia ela tem como característica desconstruir a pretensa sabedoria do interlocutor. Então, Sócrates vai fazendo perguntas àquela pessoa que se acha sábio, que tem o conhecimento e a posse daquela verdade, e ao fazer as perguntas, né, que ele mesmo sabe a resposta, ele vai irritando o interlocutor e vai desconstruindo a pretensa sabedoria do interlocutor e fazendo com que ele, vamos dizer assim, numa linguagem popular, baixe a bola e tenha mais humildade para poder ter abertura para o conhecimento, como nós vimos ali naquele relato que eu fiz anteriormente sobre o oráculo de Delfos, na Grécia, que afirmava que Sócrates era o homem mais sábio, e a humildade socrática dele fez com que ele dissesse que não era, e até tentasse provar que não era, mas depois teve que assimilar de que a humildade é o princípio da sabedoria. Eu saber que desconheço algo, ter a humildade para admitir isso, é o que me vai causar abertura para o conhecimento.
Sócrates vai ser, portanto, um filósofo que, ao não deixar obras escritas, ele vai praticar esse método que eu me referi há pouco, que é a maiêutica socrática, ou seja, o método de parir as ideias na praça pública. Os gregos chamavam a praça pública de ágora. Então é conversando com as pessoas, dialogando com as pessoas, que ele vai exercitando esse método, exercitando essa dialética, né? Esse diálogo, no sentido de construir e fazer com que as pessoas pudessem chegar ao conhecimento por si próprios, sem que tivesse que receber o conhecimento de fora, mas refletindo sobre ele. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa pequena aula, e até uma próxima oportunidade.